Fala aí, amigo concurseiro, voltamos. Vamos agora para o bloco, né, que trata da organização do Estado e organização dos poderes, perfeito? E também a gente vai falar das funções essenciais da justiça, porque é importante. Primeira coisa que a gente tem que observar aqui na parte de organização do Estado, a gente trabalha aqui, especificamente, eu vou falar do artigo 18 até o artigo 30 da nossa Constituição. Na verdade, 31, 32 também, né? Perfeito, a gente vai trabalhar. Mas, o grosso modo, o artigo 18, dando especial atenção ao artigo 21 e 23, que são as competências administrativas da União, e artigo 22 e artigo 24, que são as competências o quê? Legislativas. Perfeito? Eu vou dar um foco nesses 4 artigos, porque eles são muito cobrados em prova quando a gente fala em organização do Estado, fala da banca FCC, né, a Fundação Carlos Chagas, ela cobra muito, então a gente tem que ter bastante conhecimento nesse ponto, né? Primeira questão aqui, ó, a questão da FCC de 2017, para técnico, fala assim, ó, como regra, na Federação Brasileira, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são todos considerados entes autônomos, né? Eles são entes federativos, são pessoas jurídicas de direito público, perfeito? Possuem autonomia, autonomia política, autonomia administrativa, autonomia legislativa, né? Isso não impede, no entanto, que a mesma Constituição Federal estabeleça diferenças de regimes jurídicos entre eles. É exemplo dessas diferenças dois pontos, né? Então, o exemplo que, na verdade, a Constituição cria determinados regimes jurídicos, né, competências, vamos dizer assim. Letra A. Os municípios não terem competência para prestar serviços públicos próprios, né? O que você toma cuidado? Você toma cuidado que a nossa Constituição, ela fala no artigo 23, uma competência de atividade comum, que vai ser aplicada para todos os entes da federação. Então você fala que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles sim vão prestar determinado serviço na sua tarefa administrativa, né? Saúde, educação, perfeito? Cuidar das pessoas com deficiência, isso são competências o quê? Comum, onde vamos também entrar na seara do município, perfeito? Então não podemos falar que os municípios não prestam serviços públicos próprios. Errado. Eles têm sim a competência para prestar determinados serviços que a Constituição define para eles. Por exemplo, a gente tem um transporte, né, os ônibus, transportes coletivos dentro do município. Ali a Constituição assegura exatamente que os municípios podem prestar ou fazer uma concessão de serviço público para as empresas de ônibus prestar o serviço público, que é como titular o município. Perfeito? Então, letra A está errada. B. As contas municipais não estarem sujeitas à fiscalização de Tribunal de Contas. Olha só, primeira coisa, a gente tem que tomar um cuidado que quem vai fiscalizar as contas do município é a própria Câmara Municipal. Perfeito? É a Câmara Municipal. Só que a Câmara Municipal, ela julga as contas do quê? Do prefeito, né? Só que determinados atos administrativos vão ser fiscalizados pelo Tribunal de Contas. Só que a Constituição fala assim, ó, os municípios não podem criar Tribunal de Contas. Perfeito, então não pode criar. Só que eu vou poder passar para o Tribunal de Contas do Estado? Posso. Para ele agir na competência de fiscalizar as contas municipais? Sim. Então os municípios estão sujeitos sim à fiscalização de um Tribunal de Contas. Embora a Constituição fala que é vedada a criação de tribunais de contas, os municípios que criarem, Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, têm seus próprios tribunais de contas. Então vai remeter para eles analisarem, por exemplo, atos de pensão, aposentadoria, né? Processo licitatório. Então o Tribunal de Contas, ele analisa aquele ato, perfeito? Nesse caso, nos municípios que não têm, eles, no caso, vai ser o Tribunal de Contas do Estado que pode criar, né,
então o Tribunal de Contas do Estado pode entrar nessa competência e analisar as contas, né, municipais. Perfeito? C. Os municípios não possuem competências legislativas próprias. Errado. O artigo 30 da nossa Constituição, inciso 1 e inciso 2, fala exatamente nessa competência legislativa do município. A gente vê o inciso 1 falando assim: município, você pode legislar sobre assuntos de interesse local. Perfeito? Então, município, você pode legislar? Pode. Maravilha? Município, vocês podem também suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, município, você pode legislar? Pode. Então, é errado isso daqui que falar que os municípios não possuem competência legislativa, né? D. Os municípios não possuírem poder judiciário, nem mesmo de primeira instância. Olha que interessante, né? A gente tem que tomar cuidado, porque a União, ela tem em âmbito federal, aí eu falo tanto a justiça comum, tanto a justiça especializada, né? E aí, nesse ponto aqui, na justiça especializada, ela é toda federal. O que é justiça especializada? Ela é especializada em matéria do trabalho, né? Ou é matéria eleitoral, ou é matéria militar. Perfeito? Se for uma dessas três matérias, vai para Justiça Federal. Perfeito? TRT, TRE, né? STM, maravilha. Na Justiça Comum, a gente tem, né, o STJ, o TRF e o Juiz Federal. Porém, os estados, eles detêm também a Justiça Comum em âmbito estadual. No caso, o Tribunal de Justiça e seus juízes estaduais. Tribunal de Justiça. Perfeito? Mas os municípios não possuem poder judiciário, já que a União, a Constituição no artigo 2º fala que a União são poderes independentes e harmônicos entre si, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Note-se que temos o conceito da tripartição de poderes, né? Exatamente cada poder ser autônomo e independente em relação ao outro. O Estado também goza desse conceito da tripartição de poderes, já que ele também tem poder judiciário. Então, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, né? Tribunal de Justiça. Já os municípios não. Os municípios só têm poder legislativo e poder executivo. Logo, os municípios não possuem a competência, tranquilo? A competência de poder judiciário, de exercer a jurisdição. Maravilha, galera? Então, essa questão aqui está certa. Os municípios não possuem poder judiciário, nem mesmo de primeira instância. Beleza? Resposta letra D. Letra E. Os municípios podem arrecadar, mas não instituir tributos próprios. Errado. Os municípios também têm a possibilidade de tributar, né? Tem o poder de tributar, por exemplo, os impostos, perfeito? IPTU, né? ITBI, são exemplos clássicos dos municípios que têm impostos específicos, perfeito? Eles têm sim a competência do poder de tributar, beleza? Então, resposta, você tranquilamente marca a letra D de dado. Foi, galera? Maravilha. Questão número 73. A FCC, ela trabalha com muita letrinha, né? Interpretação, você reparou ali que uma questão 72 interpretativa. Toma cuidado com isso na hora da prova. E aqui a gente vai ver uma questão 73 que vai trabalhar já súmula. Cargo de analista, né, da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Questão de 2017. Lei municipal que, na defesa dos interesses do consumidor, fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos que comercializem medicamentos será.
né? Então, na verdade, o que que temos? Temos uma lei municipal que vai definir um horário de funcionamento das farmácias. A pergunta é, essa lei municipal, ela está sendo inconstitucional? Ela está infringindo a Constituição? Ela é incompatível, né? Então, letra A, a FCC sempre ela vai trabalhar com isso. Ela é incompatível ou é compatível? Aí o que você responde? Primeiro, incompatível com a Constituição Federal na medida em que ofende a competência legislativa suplementar do Estado para atender às suas peculiaridades em matéria de defesa do consumidor, estando sujeita à reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. E aí, aqui, essa parte final, eu quero que vocês entendam que ele botou uma reclamação. É como se estivesse falando assim, ó, está ferindo uma súmula vinculante. Primeira coisa que ele colocou. B, incompatível com a Constituição Federal na medida em que ofende a competência legislativa concorrente. Olha só, primeiro, incompatível com a Constituição Federal que ofende a competência legislativa suplementar. Na verdade, se você parar para pensar, quem vai suplementar a legislação é o município e não o Estado. Perfeito? B, incompatível com a Constituição Federal na medida em que ofende a competência legislativa, ó, concorrente, que está lá no artigo 24, a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal. A União edita a norma geral e os Estados e o DF são o quê? Na competência de suplementar. Perfeito? Então aqui ele quis dizer na competência suplementar do Estado. Aí seria o quê? A competência concorrente. Atribuída à União, os Estados para legislar sobre produção e consumo, estando sujeita à ação direta de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Errado. O que que diz a súmula? A súmula vinculante ela fala de forma bem clara, basta você saber. A súmula vinculante fala assim, ó, essa súmula até era uma súmula, acho que 645, que foi convertida em súmula vinculante número 38, que ela fala sobre exatamente fixar, vou fazer um resumo logo aqui, horário de estabelecimento comercial. E aí o STF acabou caindo no colo dele, né, alguns julgados, e aí ele editou essa súmula falando assim, ó, o município detém sim essa competência de fixar horário de estabelecimento comercial, perfeito? Por quê? Por força do artigo 30, inciso 1 da Constituição, que o município tem essa competência de legislar sobre assunto de interesse, o quê? Local. Então, nada mais justo do que o município, dentro da sua competência ali de interesse local, sobrepor até mesmo uma legislação estadual e federal, porque o assunto é de interesse local. Aí, você vai para a súmula vinculante, só fala a letra E, querendo te jogar sempre para fora da súmula vinculante número 38, tá? E aí você sabe, FCC, súmula vinculante número 38, o município detém a competência para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial, ó, compatível com a Constituição Federal, por se tratar de exercício regular de competência do município para legislar sobre assuntos de interesse local. Resposta é letra E. Beleza, galera? Maravilha? Tranquilo? Então, beleza. Vamos para a próxima questão. Ó, essas questões são questões clássicas da FCC. Você vai ver que a FCC trabalha muito assim. Direito civil, direito processual, direito comercial, direito orçamentário, direito financeiro. E ela vai ficar te perguntando o que é competência privativa e o que é competência concorrente. E aqui, exatamente, a gente já vai matar, né? Vamos lá. Conforme dispõe a Constituição Federal, compete à União legislar, ó, privativamente. Ele primeiro botou uma palavra, legislar de forma privativa. E aí ele está te remetendo ao artigo 22 da nossa Constituição. Perfeito? Maravilha? Direito financeiro não é no artigo 22. Você vai achar na competência concorrente. Tranquilo? Tem gente até que utiliza o mnemônico falando que direito financeiro, urbanístico, tributário, penitenciário e econômico, né,
são direitos concorrentes. Beleza? Produção também é competência concorrente. Consumo, esse ficou mais fácil. Concorrente. Opa! Comércio interestadual, né? Aí que tá. A Constituição fala comércio exterior, né? Fora do Brasil, ou entre estados. É competência privativa da União. Perfeito? E letra E, proteção à infância e à juventude, é uma competência concorrente. Toma cuidado com isso na hora da prova. Beleza? Maravilha, às vezes cai junta comercial, defensoria pública, né? E aí você joga tudo na competência concorrente. Beleza, galera? Maravilha, então. Continuando, ó, questão 75. Questão 75 é importante você saber na hora da prova, ó. Nem li a questão 75, já estou falando aqui, brincadeira. Mas olha aqui, a parte de conceito, tem que tomar cuidado, ó. Questão da FCC, 2018, né? Assistente, Defensoria Pública, de acordo com a Constituição Federal, a edição de leis em matéria de responsabilidade por dano ao consumidor. Porra, fizemos questão passada, né? Ó. Consumo. Por dano ao consumidor é de competência o quê? Então, aqui tem concorrente e tem privativa, né? Você tem que observar, na competência concorrente, a União edita a norma geral e os estados e Distrito Federal vão o quê? Suplementar, perfeito? Então, ó, concorrente entre a União e estados, cabendo à União estabelecer as normas gerais e os estados, exercício da competência, o quê? Suplementar. Questão certa, letra A. Beleza? B, competência concorrente entre a União e os estados, cabendo à União legislar integralmente sobre o tema, estabelecendo normas gerais e específicas. Aos estados, apenas o exercício da competência para legislar decretos regulamentares. Errado. Perfeito? Concorrente entre os estados e municípios. A nossa Constituição nem define a competência concorrente entre estados e municípios. Nem define isso, tá? Corta isso do mapa. Privativa da União, que pode, no entanto, autorizar os estados, mediante edição de lei complementar, a legislar sobre questões específicas. Esse conceito está perfeito no artigo 22. Só que direito do consumidor ligado ao consumo não é competência privativa, é concorrente. Então, você já marca aqui, na questão 75, a resposta letra A. Beleza, galera? Maravilha, então. Questão 76, ó. Questão 2017, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, agente de fiscalização. Ao dispor sobre a organização política administrativa do Estado, a Constituição Federal reservou determinadas competências materiais. Competências o quê? Comuns. Artigo 23. E legislativas. É como se você estivesse falando administrativa e legislativa à União. Perfeito? Artigo 21 e 23. Artigo 22 e 24 à União. Aos Estados-membros, ao Distrito Federal e aos municípios. A respeito das competências, é correto afirmar que, letra A, é competência privativa dos estados fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Olha só, competência legislativa dos estados, a gente tem gás canalizado e regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. O Estado, a Constituição não definiu nada mais para o Estado, perfeito? Porque o Estado, na verdade, ele vai atuar nas competências que não for definidas na Constituição, já que falamos que o Estado tem a competência residual, perfeito? Toma cuidado com isso na hora da prova, né? B, os municípios podem explorar diretamente ou mediante concessão os serviços de gás canalizado na forma da lei. Aqui, é o que o Estado faz, isso é competência dos estados membros, né? Os estados da federação, perfeito? Legislar sobre gás canalizado, perfeito? C, compete à União
aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre procedimentos em matéria processual. Toma cuidado, ó, procedimento, estou falando de procedimento em matéria processual. Isso sim é competência concorrente. Mas se ele falar em direito processual, aí, meu amigo, é competência privativa. Então a letra C está o quê? Está certa. Foi para D. É competência concorrente da União, dos estados DF e dos municípios para por aqui. Os municípios não entram nem na competência privativa e nem expressamente na competência concorrente. Perfeito? Letra E. Em se tratando de competência legislativa concorrente, a União poderá estabelecer normas gerais específicas. Errado. As específicas são competências para os estados e Distrito Federal. A União se limita em estabelecer as normas gerais. Perfeito, galera? Toma cuidado com isso na hora da prova, tá? Questão 77. Será incompatível com a Constituição Federal a lei complementar estadual que institua a região metropolitana consistente no agrupamento de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, né? Será incompatível? Não. Os estados têm essa competência, né? Complementar o quê? Estadual. Perfeito? Beleza? B. Competência complementar federal que autorize os estados a legislar sobre questões específicas em matéria de direito do trabalho. Será incompatível? Não. Pelo contrário, em matéria de direito do trabalho, a gente detém sim a competência. Então toma cuidado, você que está fazendo Ministério Público, Ministério do Trabalho, TRT, né? Então é importantíssimo esse tema. Poxa, direito do trabalho, eu posso delegar? Pode. Para quem? Para os estados, desde que seja questão específica sobre a matéria. E sempre por meio de lei, o quê? Complementar. Lembra sempre na hora da prova. Organização do Estado, lembre-se em lei complementar. Perfeito? Toma cuidado. C. Municipal, lei municipal que autorize a exploração direta ou mediante concessão de serviços locais de gás canalizado. Tá aqui, ó. Por quê? Porque isso não é municipal, isso é estadual. A Constituição definiu que gás canalizado é competência do Estado. Então, será o quê? Incompatível. Perfeito? Toma cuidado com isso na hora da prova, meu amigo. Pelo amor de Deus. Não vai errar uma questãozinha boba dessa, né? Letra E. Estadual que dispõe sobre a criação, organização, supressão de distrito no âmbito dos municípios, né? Criação, claro, lei estadual. Lei municipal de iniciativa da Câmara Municipal que fixe o subsídio prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Perfeito, isso é competência do município legislar sobre o subsídio prefeito, vice-prefeito, secretários e até mesmo sobre os servidores públicos, né? Então, resposta é letra C. Beleza? É incompatível porque essa competência é dos estados e não dos municípios. Beleza, galera? Maravilha. Para a gente fechar aqui esse bloco, questão 78, questão de analista do ano passado, 2017. De acordo com o sistema de repartição de competências entre os entes federativos acolhidos na Constituição Federal vigente, letra A competência da União, compete editar normas gerais em matéria de previdência social, cabendo aos estados a competência suplementar. Perfeito. Outra pegadinha na hora da prova, né? Por quê? Previdência social é competência concorrente. Já a Seguridade Social é competência privativa. Toma cuidado com isso na hora da prova, tá? B. A União compete editar normas gerais em matéria de direito de trânsito e transporte. Errado. Trânsito e transporte é competência privativa. A União só pode delegar aos estados questões específicas sobre o tema. Perfeito?
Leis ordinárias federais que podem fixar normas para cooperação entre os errados. Está no artigo 23, parágrafo único, né? Que fala que é lei complementar que vai definir a cooperação entre os entes da federação, né? Nessa parte de cooperar, né? Vamos lá, quem vai fazer o quê, quem vai exercer determinada atividade, tá? Na ausência de normas gerais federais em matéria de proteção e defesa da saúde, os estados e o Distrito Federal não podem exercer a competência legislativa plena. Errado. Podem sim, já que a competência é concorrente, diferente da competência privativa. Foi? A União pode delegar aos estados e ao Distrito Federal competência para legislar sobre questões específicas em matéria de educação, cultura? Pode delegar? Não. Não é que é delegável, na verdade é deles a competência, tá? Então toma cuidado aqui. Resposta. Cadê? Cadê? Ué. Ah, tá. A União pode delegar aos estados e ao Distrito Federal a competência. E aí, questão, qual é a resposta? Se a gente parar para pensar, a resposta, leis ordinárias federais podem fixar normas para cooperação entre a União, os estados e o Distrito Federal, né? De acordo com o sistema de repartição de competência entre os entes federativos. Olha só, primeiro, podem fixar as normas de cooperação entre a União, os estados, DF e os municípios no exercício de competências materiais comuns, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e o bem-estar do âmbito nacional. Mas a gente tem que tomar um cuidado que, se você pegar a Constituição Federal, olha só, a Constituição Federal, lá no artigo 23, parágrafo único, essa questão realmente ela está menos errada, tá? E aí o que vocês vão ver? Que no artigo 23, cadê o artigo 23, parágrafo único? Cadê? Vou botar aqui no artigo 23, ó, vou ler para vocês. Artigo 23, parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para cooperação entre a União, os estados, o DF e os municípios, tendo em vista o equilíbrio e o desenvolvimento do bem-estar no âmbito nacional. Logo, a lei aqui não é ordinária federal, é uma lei o quê? Complementar. Perfeito? Toma cuidado com isso na hora da prova, tá? E aí, essa questão... Ah, não. Aqui, ó. Na ausência de normas... letra D. Na ausência de normas gerais, federais, em matéria de proteção e defesa da saúde, os estados e o Distrito Federal podem exercer a competência legislativa plena. Não podem exercer, não. Podem sim exercer a competência legislativa plena. Então, se você reparar, a resposta menos errada aqui, né, é a resposta C, que foi até o gabarito da prova, né? Na verdade, calma aí, desculpa, gente. Desculpa, letra A, ó. Não, foi o gabarito não. Foi letra A que foi o gabarito, pô. A União compete editar normas gerais em matéria de previdência social. Perfeito, cabendo aos estados de competência. É por isso que é concorrente. Letra A, eu me embananei aqui, eu fiquei procurando a resposta menos errada, não. A letra A está corretinha. Perfeito? Questão 78, resposta é letra A. Beleza, galera? Maravilha. Eu me embananei aqui está errado, lei complementar. E aqui é a competência concorrente, então pode exercer a competência legislativa plena. Beleza? Então, resposta é letra A. Tanto é que eu falei, não confundir com Seguridade Social, que é competência privativa. Beleza, galera? Maravilha aí. Um forte abraço. No próximo bloco a gente continua com mais exercícios.